E aí, meu time? Nesse vídeo eu vou falar sobre equações de variáveis separáveis ou simplesmente equações separáveis. De maneira geral, equações separáveis são equações que podem ser escritas dessa forma. Uma função de x mais uma função de y vezes a derivada igual a zero. Vejamos um exemplo. Mostra que a equação dy dx igual a x² sobre 1 menos y² é separável. Depois encontre uma equação para suas curvas integrais. Eu não falei ainda, mas curvas integrais são os gráficos das soluções da equação. Então observe que a equação não está escrita nessa forma geral que a gente falou aqui. Então a gente tem que mostrar que ela pode ser escrita daquela forma. Multiplicando por 1 menos y², a gente fica assim. Agora subtraindo x². Agora sim a equação está naquela forma geral lá. Uma função de x mais uma função de y vezes a derivada igual a zero. Então agora vamos tentar achar uma equação que descreve os gráficos das soluções dessa equação aqui. Eu vou deixar como exercício para vocês verificarem, mas veja que menos x² é a derivada em relação a x de menos x³ sobre 3. E 1 menos y² vezes dy dx, eu posso ver isso como a derivada em relação a x dessa função aqui. São coisas fáceis de verificar. Agora, substituindo ela na equação, a gente fica com isso mais isso igual a zero. Então aqui eu tenho a soma de duas derivadas em relação a x. A gente sabe que a soma das derivadas é a derivada da soma. Então, na verdade, essa equação vai ficar assim. Então, a derivada do que está aqui dentro é zero. Se a derivada da função é zero, significa que essa função é constante. Então, dessa equação aqui, a gente conclui que isso que está aqui dentro da derivada é constante. Ou a integral de zero, né? A integral de zero é zero mais uma constante de integração. Então, essa igualdade aqui determina implicitamente as funções que são soluções da equação dada. O que significa isso? Significa que se eu considerar y como função de x, x e y tem que satisfazer essa identidade aqui para que a função y seja a solução da equação dada. Então, a princípio, eu não tenho exatamente a expressão de y como função de x, mas eu tenho essa expressão implicitamente, dada implicitamente por essa equação. A gente pode observar também o seguinte: essa expressão aqui do lado esquerdo pode ser vista como uma função, como a expressão de uma função de duas variáveis. A gente sabe que o gráfico de uma função de duas variáveis é uma superfície, certo? É basicamente uma superfície. Igualar a função a uma constante significa tomar curvas de níveis dessa superfície. Então, para cada constante c, essa equação vai me dar uma curva. E qualquer função cujo gráfico esteja sobre essa curva é uma solução da minha equação. Agora vamos dar uma olhada no caso geral. Sejam h1 de x e h2 de y funções tais que a derivada em relação a x de h1 seja m e a derivada em relação a y de h2 seja n. Ou seja, as funções h1 e h2 são primitivas de mn em relação a x e y, respectivamente. E como elas são primitivas, significa que elas podem ser obtidas por integração. Então a nossa equação m de x mais ny dy dx igual a zero vai se transformar em
m de x a gente sabe que é a derivada em relação a x de h1. N de y é a derivada em relação a y de h2. E isso está multiplicando dy dx. E tudo isso é igual a zero. Agora observe que do lado de cá eu tenho a derivada de h2 em relação a y vezes a derivada de y em relação a x. Isso aqui pode ser visto como a derivada em relação a x de h2 de y. Considerando y como função de x e h2 de y como uma função composta. Pela regra da cadeia, isso aqui vai ser a derivada de h2 em relação a y vezes a derivada de y em relação a x. Então, nossa equação pode ser escrita dessa forma aqui. Agora eu tenho a soma de duas derivadas em relação a x. E a gente sabe que a soma de derivadas é a derivada da soma. Então, a derivada dessa soma aqui é zero, o que significa que a soma tem que ser constante. E essa equação aqui determina as nossas soluções implicitamente. Ou seja, como eu já disse, para cada constante c que eu colocar aqui nesse lugar, essa equação vai ser a equação de uma curva. E qualquer função cujo gráfico esteja sobre essa curva vai ser uma solução da equação diferencial inicial. E é por isso que eu digo que essa equação define as soluções implicitamente. Então vamos ver mais alguns exemplos. Então, de novo, eu quero escrever essa equação na forma geral das equações separáveis e usar o que a gente fez aqui para o caso geral nesse exemplo. Então, essa equação pode ser escrita assim. Ou ainda assim. Agora a gente está na forma geral das equações separáveis. Uma função que depende só de x, mais uma função que depende só de y vezes a derivada, igual a zero. Nesse caso aqui é bem fácil, né? h1, que é a primitiva de m, vai ser x ao cubo mais 2x² mais 2x. E h2 de y, que é a primitiva de n, pode ser menos 2y² sobre 2 menos y. Ou menos y² mais 2y, por exemplo. Então a equação que vai me dar as soluções implicitamente é h1 de x mais h2 de y igual a uma constante. Então a equação é essa aqui. Agora vamos ver esse segundo exemplo aqui. dy dx igual a 4x menos x ao cubo sobre 4 mais y ao cubo. Escrevendo essa equação na forma geral das equações separáveis, a gente fica com 4x menos x ao cubo menos 4 mais y ao cubo vezes dy dx. E tudo isso igual a zero. Então essa aqui é a nossa função m de x. Essa aqui é a nossa função n de y. Suas primitivas são 2x² menos x² sobre 4 e 4y mais y² sobre 4. E a soma dessas primitivas igual a uma constante é a equação que determina as soluções da equação diferencial implicitamente. Por enquanto é isso. No próximo vídeo eu vou falar sobre as equações exatas. Até a próxima.